Oi, gente. A gente vai continuar agora o nosso estudo bíblico, né? Dá pra mim ter feito sexta, aí depois eu mudei pra sábado, não deu. E eu tô fazendo hoje, que é domingo. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o dom de profecia. É um assunto muito importante pra gente não ser enganado. Mas, como sempre, antes da gente iniciar o assunto, a gente vai orar. Mas eu já peço para você pegar a sua Bíblia. Eu não tô fazendo aqueles slides, né, para passar aí, justamente para você conferir na sua Bíblia, tá? Se o que eu tô lendo realmente é o que está na Bíblia. Muito melhor, né? Que você confere aí na sua Bíblia. Se você por acaso estiver assistindo um vídeo num lugar onde você tá sem Bíblia, anote os versículos e depois confira, tá bom? Então tá, vamos orar. Querido bom Pai, muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, abra as nossas mentes e os nossos corações para que a gente aceite, compreenda e aceite a sua verdade. Nós te oramos em nome de Jesus. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o dom de profecia. Olha, muitas igrejas você vai visitar e aí tem um monte de profetas lá, né? E aí os profetas, eles vamos dizer assim, que adivinham o que vai acontecer na sua vida, né? Adivinha que fulana vai ficar grávida, adivinha que fulano vai receber uma herança, eles adivinham um monte de coisas. Mas a gente vai aprender o que a Bíblia fala sobre profeta, sobre os profetas, sobre o dom de profecia. Será que é isso mesmo? Isso é o correto? Então vamos lá. A gente vai começar a ler Amós 3, verso 7. Gente, Amós está no Velho Testamento, depois do livro de Joel. Aí a gente vai ler aqui. Hoje eu tô até com a minha Bíblia mesmo, ó. Essa daqui, gente, é a Thompson, tá? Não é a King James. A King James eu usei em todos os outros estudos anteriores, mas hoje não deu pra mim usar ela, que ela tá no meu celular. E aí eu tô usando o meu celular pra fazer live, porque nas outras lives eu usava o celular das minhas filhas e usava a minha Bíblia da King James no meu celular pra ler, né? Mas hoje eu tô com a minha Bíblia da Thompson, ok? Não importa a linguagem da sua Bíblia, ela sempre vai dizer a mesma coisa, tá? Amós 3, verso 7. Vamos ver o que Deus fala aqui. 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha só, aqui falando então que Deus não faz coisa nenhuma sem revelar primeiro aos seus servos. Que servos, aqui tá específico, aos profetas. Vocês lembram que a gente estudou sobre a comunicação de Deus com o homem? Antes ela era pessoal, né? Pessoalmente, quando Deus criou Adão, a comunicação com Adão e Deus era ali, pessoalmente. É tanto que Jesus passeando pelo jardim, depois que eles pecaram, ele fala assim, onde você está? Lógico que Deus sabia onde Adão estava, né? Mas Adão estava escondido, porque ele tinha pecado e estava com vergonha. E ele mesmo fala isso, né? Porque comi do fruto, percebi que tô nu e tô com vergonha, então por isso me escondi. E aí Jesus continua a conversa. Então tá, era pessoalmente. Depois, essa comunicação, ela foi transferida para um profeta. Vocês lembram que a gente até comentou também que o povo de Israel, quando Deus foi falar com o povo de Israel, que o monte tremeu, que tudo foi fumegante, assim, eles ficaram com medo e eles falaram assim, não,
Fala para Deus falar com você, Moisés, e a gente vai escutar o que ele disser para você. Então Deus não falava com o povo em geral. Deus falava com o profeta. Tem outra forma também de Deus falar conosco, que foi através de Jesus, né? Jesus, o próprio Deus, veio aqui e conversou com o homem, né? Mas aí, aqui em Amós, está falando que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos, aos profetas. E isso como vai ser em todos os tempos, tá? Vamos continuar. Vamos descobrir sobre o tempo do fim, né? Como seria isso no tempo do fim? Aí a gente vai para o livro de Mateus, Mateus 24, verso 24. Vamos lá, gente, abrir Mateus 24, verso 24. Olha, aqui diz assim. Eu espero que você tenha encontrado já aí. Mateus 24, verso 24 diz o que ia acontecer no fim dos tempos, né? Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha só, então Deus está falando aqui que ele não faz coisa alguma sem antes avisar os profetas. Mas ele está avisando que nos últimos dias iam surgir falsos profetas. E que se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, ou seja, até as pessoas que estudam a Bíblia, que estão a par da maioria das coisas que vai acontecer. Até o cristão fiel pode ser enganado. Então a gente precisa ter cuidado com isso e estudar a Bíblia para entender quem é o profeta verdadeiro. Saber discernir o falso profeta do verdadeiro profeta. A gente precisa disso, tá? Para não ser enganado. Então como é que a gente sabe se o profeta é verdadeiro? 1 João 4, verso 1. 1 João 4, verso 1. Esse aqui é aquele João que tá lá no finalzinho, tá? 1 João 4, verso 1. Diz assim. Vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que provar se aquele profeta é verdadeiro. Mas como que eu vou provar, né? Eu preciso saber as características dos falsos e dos verdadeiros profetas. Vamos lá, vamos continuar. 1 João ainda, 4, verso 2, fala assim, Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o profeta verdadeiro, primeira coisa, ele tem que confessar que Jesus veio em carne. Se ele confessa que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Mas, não vamos parar por aqui não. Tem outros sinais, não é só esse, tá? Vamos para Mateus 7. Mateus, tá lá no começo, né, do Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Ok? E a gente vai ler aqui do versículo 15 ao 23, tá? Vamos lá, 15 a 23 diz o seguinte. Aqui do 15 ao 23 só fala sobre isso, sobre os falsos profetas. Então vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda
árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, pelos seus frutos os conhecereis. Nem toda... Olha, gente, olha, daqui pra frente é muito sério que eu vou ler. Porque a gente não pode confiar em qualquer pessoa que tá na igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, ele confessa que Jesus Cristo vem em carne, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, essa pessoa precisa ter testemunho. Ela precisa viver o que ela prega. Entendeu? Confessar que Jesus veio em carne. Então, ela precisa acreditar em Cristo, que ele veio em carne. E ela precisa viver o que ela prega. Porque não pode a árvore má dar bons frutos. E nem a árvore boa dar maus frutos. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só. Por isso que, se possível, eles enganariam até os escolhidos, porque eles expulsam demônios, eles fazem milagres. É um bom fruto? É um bom fruto. Mas são falsos profetas. Não todos, tá? Mas são falsos profetas, a gente tem que ter cuidado. Então, quando Jesus volta, eles falam, mas a gente expulsou demônio, a gente fez milagre, Senhor. Por que a gente não vai ser salvo? Porque eles não viviam o que eles profetizavam, né? Então lhes direi abertamente, Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Quem é o falso profeta, então? Aquele que pratica a iniquidade. Ele confessa que Jesus veio em carne. Ele está no meio, ele está na igreja, está no meio do povo de Deus. Só que ele não vive o que ele prega. E aí, por isso que Jesus fala assim, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Aí, gente, alguém pode falar assim, poxa, mas todo mundo peca, né? Sim, todo mundo peca. Mas aquele que é transformado por Deus, ele não vive pecando. Ele, de vez em quando, dá um tropeço aqui e ali, isso é verdade, mas ele não vive uma vida de pecado. Ele tem que dar testemunho. Tá bom? Vamos lá para o próxima informação. A gente vai para Deuteronômio agora. Gente, não repara no meu nariz, porque eu tô com a rinite terrível, esse tempo é horrível. Deuteronômio capítulo 18, lá mais pro começo, tá? Deuteronômio capítulo 18. Vamos ler aqui. Aí a gente vai ler os versículos 21 e 22, tá? 21 e 22, vamos lá. Capítulo 21. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer nem realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, tudo que o verdadeiro profeta fala, acontece. Se um falso profeta falar alguma coisa, e alguma coisa ou outra que ele falar aconteceu, mas uma coisa só que ele falou não aconteceu, não é pra gente ter temor dele, não é pra gente confiar nele, porque ele é um falso profeta. Então, quando um profeta fala, tudo que ele fala acontece. Por quê? Porque foi uma informação passada por Deus a esse profeta.
Tudo que ele falar tem que acontecer. Então, é um outro sinal. A gente já viu que ele tem que confessar que Jesus veio em carne. A gente já viu que ele tem que dar testemunho, tem que dar bons frutos. E a gente viu também agora que tudo que esse profeta fala tem que acontecer. Porque se não acontecer, esse tal profeta não é de Deus, tá? Agora a gente vai continuar em Deuteronômio. Vamos pro capítulo 13. Vamos voltar um pouquinho aqui as páginas. Capítulo 13. Vamos ler o 13, verso 1 ao verso 3. Fala o seguinte. Verso 1 ao verso 3. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, se esse profeta disser que vai acontecer alguma coisa e ele falar bem assim, não, vamos agora adorar ou seguir tal Deus, né? Seguir falsos deuses. Ele também é um profeta falso, é um falso profeta. Porque nós devemos adorar quem? Somente ao Deus verdadeiro e único, o Criador da terra, do mar e de tudo que existe, que é o Senhor nosso Deus. A gente tem que confiar em Deus. Então, se esse profeta fala que é pra gente seguir, ir após outros deuses, é um falso profeta também, tá? Agora vamos para Isaías. A gente vai mais pra frente agora, ainda no Velho Testamento, ler o livro de Isaías. Isaías, capítulo 8. Estou chegando lá, espero que você também. Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Verso 19 e 20 diz o seguinte, ó. Quando vos disserem, consultai os médios, os feiticeiros, que chiureiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, mais um sinal aqui. Se essa pessoa consulta os mortos, é um falso profeta. Porque aqui tá falando, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Vai consultar mortos? Claro que não. A gente tem um Deus vivo, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então a gente deve consultar a esse Deus, tá? Não consultar mortos. Se a pessoa consulta mortos, já elimina, é um falso profeta, tá? Mesmo que fale coisas que já aconteceram da vida passada ou do que vai acontecer ainda pra frente, não acredite, é um falso profeta, ok? A Bíblia tá dizendo isso no livro de Deuteronômio, aqui, a gente acabou de ler, tá? Aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pra Daniel. Daniel, é no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Não é muito no final, mas é quase no final. Livro de Daniel. Inclusive, depois que a gente terminar isso tudo aqui, a gente vai estudar as profecias de Daniel, que também são muito interessantes, tá? Vamos lá, Daniel, capítulo 10. A gente vai ler o versículo 7 ao 10. Capítulo 10, versículo 7 ao 10. Tá? Então, vamos lá. Ó. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive essa grande visão.
e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sob as palmas das minhas mãos. Então, gente, o que é que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse versículo? Ai, meu nariz tá terrível. Ó, Daniel aqui teve uma visão. A gente aprendeu atrás como que Deus conversa com os profetas através de sonhos e visões, né? Daniel aqui, ele teve uma visão. Só ele que viu. As outras pessoas não viram. E o que aconteceu depois que ele teve essa visão? Ele caiu com o rosto em terra. O rosto dele ficou desfigurado. Ele perdeu todas as forças. Então, quando uma pessoa tem uma visão, ela teve um contato tão próximo com Deus que a saúde dele é abalada. Então, ele não fica ali, tipo assim, tive uma visão, voltei, tô normal, aqui, linda, plena. Não, não é assim. Né? O profeta perde todas as suas forças. Daniel aqui até fala que alguém tocou nele, né? Um anjo, provavelmente, e levantou ele. Né? Levantou não, ele ficou apoiado ali com as palmas das mãos, ele ficou, vamos dizer assim, em posição de engatinhar, né? E assim, ele que deu forças pra ele, entendeu? Mas ele caiu adormecido, ele desmaiou depois da visão. Então, o profeta, quando tem uma visão verdadeira, ele perde as suas forças, tá bom? Esse é um outro sinal. Vamos pro próximo aqui. A gente vai ver agora algumas mulheres que foram profetas. Sabia disso? Que tiveram mulheres que foram profetas? Sim, tiveram. E a gente vai ler sobre algumas delas, tá? Não dá pra ler todas, mas a gente vai ver algumas. Êxodo 15, verso 20. Êxodo, lá no começo da Bíblia, tá? Depois de Gênesis 15, verso 20. Fala o seguinte, ó. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então Miriam, irmã de Arão, era uma profetisa. Tá? Vamos ver mais uma. Vamos lá em Lucas 2:36. Lucas 2:36. Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, aí vem Lucas. Lucas 2:36. Deixa eu achar aqui. Mais uma profetisa, mulher. E profetas homens, todo mundo conhece todos, né? Deixa eu ver aqui, se é 36 mesmo. Tá, 36 mesmo, ó. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Então, aqui a gente encontra Ana, outra profetisa, tá? Também outra profetisa. Vamos só mais uma? Atos 21, 8 e 9. Atos, tá pra frente, tá, gente? Atos 21, 8 e 9. Vamos ler aqui mais uma profetisa. 21, 8 e 9. Fala assim, ó. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, os que estávamos chegando de Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Olha só, as 4 filhas desse senhor aqui, né? A casa de Filipe. As
4 filhas profetizaram. Legal, né? Então tá. A gente já viu que tem profetisa mulher, não só homens, né? Os homens a gente conhece já da Bíblia, todos. Agora vamos ver a igreja. Que igreja? Agora vamos mais minucioso assim. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Que Deus tem uma igreja, Ele estabeleceu uma igreja na Terra. Ele não estabeleceu várias igrejas, né? Assim como Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe só um caminho, só uma verdade. E só uma vida que vem de Cristo Jesus. Então, vamos descobrir. Apocalipse 12, 17. Último livro, vocês sabem, né? Último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 17. O nariz hoje tá, gente, insuportável. 12, 17. Fala assim, ó. A gente vai ter que ler dois versículos aqui. Vamos ler 2 versículos para poder fazer sentido o que eu vou ler agora, tá? Ó, Apocalipse 12, 17 fala o seguinte. 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Presta atenção, aqui tá falando de uma igreja que é perseguida. Dragão, vocês sabem que é o diabo, Satanás, né? E aí tá falando que o dragão se irou contra a mulher. Mulher na Bíblia quer dizer igreja. E foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são esses filhos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ler agora? 19, verso 10. 19, verso 10. 19, verso 10 diz o seguinte, ó. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não façais isso, sou conservo teu de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente leu aqui 2 versículos. O primeiro versículo falou, contra quem Satanás está irado? Contra aqueles que servem a Deus na verdade. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui no capítulo 19, versículo 10, explica o que é o testemunho de Jesus. Fala aqui, ó. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aí a gente precisa descobrir qual igreja tem o espírito de profecia, né? Vamos seguir em frente aqui. Que agora a gente vai falar de uma pessoa. E eu vou explicar isso para vocês. A nossa igreja adventista do 7º dia não acredita em adivinhações. Até porque a Bíblia condena os adivinhadores. Deus fala, tira adivinhos do meio do meu povo. Que é aquela pessoa que chega em você e vai adivinhar a sua vida. Tem um laço na sua vida, a gente precisa orar para tirar esse laço, né? Ou então, o que eu falei aqui, né? Adivinha que a pessoa fica grávida, adivinha que fulano vai herdar alguma herança, né? Tem gente que fica adivinhando a vida dos outros. Isso não é profecia. Isso não é profeta verdadeiro. Por quê? Deus não gosta de adivinhadores no meio do povo. Essas pessoas, quando saem de visão, elas ficam fracas? Não, né? Então, rejeite e condene e ore a Deus quando alguém chegar perto de você tentando adivinhar a sua vida, tá? Porque Deus mandou profetas e todos os profetas
eles contavam o que ia acontecer a nível de povo mesmo, tá? Não era de pessoa individual. Raríssimas vezes ele falava sobre a vida de uma pessoa individualmente quando era necessário, né? Quando ele precisava falar com o rei, mandar um recado para um rei que envolve uma nação. Então, raramente isso acontecia. Mas Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem uma dimensão a nível de povo, de mundo, entende? Não é da sua vida particular, não é isso, tá? Isso é adivinhador e isso é condenado pela Bíblia. Na igreja adventista, a gente tem apenas um profeta e a gente é condenado por isso. Todas as igrejas têm um monte de profeta que fica adivinhando a vida dos outros. Nós, adventistas, temos apenas uma profeta. Uma profeta, assim, que nós lemos ainda os livros dela atualmente. Mas lógico que nós cremos em todos os profetas que foram antes dela. A gente leu aqui em Amós que Deus não faz nada sem revelar algo, sem revelar isso que ele vai fazer aos seus servos, os profetas. E nós acreditamos que tudo que vai acontecer daqui para frente, né, de 1844, mais ou menos, para frente, tudo foi revelado para uma pessoa, que nós chamamos ela de Ellen White. É a única profeta que a gente tem. E as outras igrejas têm um monte de profeta e condenam a gente porque a gente tem uma profeta. Eles acham que a gente adora ela, a gente não adora ela. Ela apenas escreveu livros e deu sermões também que tinham a ver com a Bíblia. Ela jamais destoou da Bíblia. Tudo que ela fala está conectado à Bíblia. Entende? A gente fala que é uma luz menor, os escritos dela, né? Os livros dela, que nos levam à luz maior. Ela é a primeira a incentivar a gente a ler a Bíblia, a gente entender as coisas. Inclusive, tem pessoas que acham que pra gente explicar, por exemplo, profecias que ainda vão acontecer, a gente é obrigado a usar os livros dela, mas não. Todas as profecias a gente consegue estudar só com a Bíblia, mas a gente usa os livros dela porque eles nos dão uma luz também. E a gente chama esse conjunto de livros de espírito de profecia. Então, a única igreja que você vai encontrar que tem um testemunho de Jesus e que esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia é a igreja adventista. Nós temos essa profeta que morreu em 1915, mas que ficou aí os escritos dela. Aí, o que acontece? A gente estudou aqui que a pessoa precisa exaltar Cristo, ela exaltava Cristo, ela confessava que Cristo veio em carne, tá? Toda a visão que ela tinha, ela saía dessa visão debilitada, porque ela tinha uma Bíblia, inclusive, que tinha cerca aí de 5 quilos. Ela levantava essa Bíblia na mão e passava 2 horas, muitas horas, tendo visões. Ai, gente, desculpa. Tendo visões e com a Bíblia erguida em uma mão só. Então era um poder que ninguém conseguiria, né? Foram feitos vários testes com ela. Quando ela estava em visão, ela não respirava. Deus é o único que consegue tirar a respiração e não matar a pessoa. Se Satanás fizer isso, ele mata a pessoa. Ela vivia o que ela pregava. Ela vivia o que ela pregava. Ela se doou para a pregação do evangelho. E ela não era contra a Bíblia e os frutos dela, da vida dela, né, o testemunho dela, foram todos positivos. E mais, tudo que ela falou ou aconteceu ou ainda vai acontecer. Ela não pecou nisso também. Então, por isso que nós acreditamos que ela é a profeta para o nosso tempo.
apesar de não estar mais aqui, mas ela deixou os escritos pra gente, tá? Então, queridos, Ellen White não é nossa deusa, a gente não adora ela, a gente não idolatra ela. A gente a tem como uma profeta que foi enviada por Deus, que merece o nosso respeito, mas que é nossa irmã. Ela morreu, inclusive está no pó aguardando Jesus voltar. Ela não teve nenhum outro privilégio, tá? Vamos agora ver qual é a nossa segurança nos dias finais. 2 Crônicas 20:20. Vamos ler lá. A gente tá acabando, tá? 2 Crônicas, tá mais pro começo da Bíblia, assim. 2 Crônicas 20:20. Nossa, esse Dariz, vou te contar. Aqui diz assim, ó. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Então, eu preciso crer nos meus profetas, nos profetas que Deus deixou para o meu tempo. Em todos os tempos, Deus deixou um profeta. E o profeta do nosso tempo é uma mulher, que é Ellen White. Então, se a gente crer, a gente vai prosperar. Se a gente crer que Ellen White é profeta. Ó, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, verso 20. E a gente termina com esse versículo, tá? 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Vamos lá. Tessalonicense. É a primeira que eu falei, gente? É, primeiro. 5, verso 20. Ó. Aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Eu li errado, gente. Estou em Timóteo. Por isso que eu achei estranho. 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Vamos lá. Retomando. Última forma, como diz o bravador, né? Aqui diz assim: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Olha, a gente ainda não estudou sobre profecia. Quando terminar essa série aqui, aí a gente vai estudar todo o capítulo de Daniel, que tem muita profecia pro nosso tempo. E a gente vai estudar Apocalipse também, tá? Mas aqui, o que eu queria passar, o que eu queria que vocês tivessem em mente, né, com esse estudo, é de que existem os falsos e os verdadeiros profetas, tá? O falso profeta, uma outra coisa que ele fala não acontece. O verdadeiro profeta, tudo que ele fala acontece. Nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos, ou seja, até aquele que está em comunhão com Deus, buscando a Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Um profeta, quando volta de uma visão, ele não volta com a sua energia anterior, né? Ele volta fraco, né? Ele volta da visão com a saúde um pouco abalada, né? Se recupera, mas é abalado. A gente descobriu que algumas mulheres foram profetas, ou seja, isso não é impossível, né? Eu li essas passagens, sabe por quê? Porque tem gente que acha que só homem podia ser profeta. Mas não, naquele tempo lá já tinha mulher profeta. E no nosso tempo a gente tem uma profeta. Apenas uma. Tem igreja que tem um monte. Nossa igreja tem uma. Só uma. E
a igreja adventista aceitou esse dom de profecia de Ellen White. Ela foi estudada, foi examinada, passou por vários testes, né? E viram que realmente tinha coerência o que ela dizia com a Bíblia, e muitas coisas que ela falava, aliás, todas as coisas que ela falava, toda a revelação que ela tinha, acontecia. Tá bom? Então, esse é o estudo sobre o dom de profecia na igreja adventista. Se você tinha curiosidade de entender, lógico que tinha mais versículos pra gente ler, mas não dá pra ler tudo. E se você tiver alguma dúvida, pode ir no meu direct e a gente tira as suas dúvidas, tá? Então, que Deus abençoe você. Não aceite ninguém adivinhando a sua vida. Não aceite ninguém que tá se comunicando com mortos para falar da sua vida, tá? Infelizmente, quem morreu tá no pó, tá dormindo. Quando Jesus voltar, essa pessoa, Jesus vai chamar essa pessoa à vida novamente, tá? Então, a gente já estudou sobre a morte aqui, né? Sobre os enganos, né? Dessa questão do espiritismo. Eu espero, sinceramente, que você possa entender e aceitar que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia que a nós foi revelado através de Ellen White, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, também me chama no direct. Eu posso te passar um livro dela para você ver que realmente ela não fala nada demais, gente. Não é nada demais. Ela dá conselhos sobre saúde e é tudo que a gente vê na Bíblia, tá bom? Fala sobre profecia, fala sobre vida cristã, fala sobre modéstia cristã, tudo que Deus ensinou pra gente, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Chicão tá me dando parabéns aqui, obrigada, Chicão. Tentando aqui evangelizar pela internet. Meu padrasto também tá aqui. Nana, o Júnior, Valéria, a Rafa, creche Formiguinhas, né? Que Deus abençoe a todos. A gente vai orar agora, tá? Para que Deus possa permitir que a gente tenha entendimento e não seja enganado por falsos profetas, ok? Então oremos. Querido Deus e amado Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Queremos te pedir, Senhor, para que a gente não seja enganado por falsos profetas. Que o Senhor possa sempre colocar em nossas mentes discernimento para a gente compreender as Tuas verdades. Por favor, cuide das pessoas que estão internadas na UTI. Cuide, Senhor, para que elas sejam devolvidas às suas famílias com saúde. E cuide, Senhor Deus, também para que seja resolvido o quanto antes essa questão da pandemia. A gente não quer perder vidas e nos separarmos, Senhor, de pessoas tão importantes. Nos dê mais tempo para evangelizar. Nós choramos, te pedimos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.